Diniz quer usar a base do Vasco, mas por que não usa? Matéria que saiu no jornal O Globo, do jornalista Diogo Dantas. Vamos bater um papo sobre isso aqui, que é a explicação do próprio Diniz. Vamos bater um papo. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa as notificações daquela opção todas para não perder nada de Vasco, das notícias do Vasco, né, no dia a dia do Vasco aqui no canal. Valeu? Vamos para essas notícias aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, estamos entrando no nosso segundo vídeo de sábado aqui, já no iniciozinho da noite, né? Para falar dessa história do Diniz aí, que saiu do jornal Globo, do jornalista Diogo Dantas. Não é uma entrevista com o Diniz, mas ele diz que o Diniz, que ele bateu um papo, conversou lá e tal, e ele diz na matéria que o Diniz vive um dilema no Vasco sobre utilizar ou não os crias da base. O técnico diz que o Diniz admite internamente a vontade de usar os garotos, mas prega cautela para não queimá-los em um momento turbulento. É certo que o Vasco está na zona do rebaixamento, o momento é turbulento, e o Diniz acha que botar os garotos pode dar a impressão de que eles são a solução. E como o momento é confuso, pode queimar os jogadores. E diz ainda que o GB é uma das grandes apostas do Diniz, mas que vem machucado e ele gostaria de dar a oportunidade para o GB. Mas o GB está realmente machucado ainda e que ainda não pode voltar a jogar. Deu azar, né? Treinou bem os 40 dias de férias do Mundial de Clubes, mas quando ia jogar se contundiu. O Luiz Gustavo e o Leandrinho, segundo o jornalista, também estão na lista dos crias que o Diniz gostaria de aproveitar mais. Mas, ao mesmo tempo, o treinador não vê os jogadores como solução imediata para o time do Vasco. Então vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui tranquila da história do Diniz. Eu entendo e concordo com o Diniz. O momento é ruim, o Vasco está na zona do rebaixamento e você colocar os garotos, pode parecer que o garoto tem que entrar para resolver o problema. E aí o garoto falha, o time perde, vão cair de pau no garoto. A verdade é essa, né? A torcida é assim. Ninguém vai entender que o Luiz Gustavo é um jogadorzaço e que teve uma falha que perdeu o jogo e afundou o Vasco no rebaixamento. Vão acabar com o cara. Eu entendo o Diniz nesse momento. Então eu concordo que tem que esperar o Vasco dar um respiro para começar a botar alguns jogadores. Mas quando você não tem opção, né, uma coisa é você ter um elenco com opção. Quando você não tem opção, eu acho que não dá para ficar esperando muito tempo. Por exemplo, o Lucas Freitas se machuca. Tem que botar o Luiz Gustavo. Não adianta que vai queimar nada. Tem que dar moral pro cara e botar o cara para jogar. Porque o Luiz Gustavo já jogou várias partidas como titular desse time do Vasco, com o próprio Fernando Diniz. Então fica meio incoerente. Eu quero muito usar os crias, mas eu tenho medo de queimar o jogador. Mas o Luiz Gustavo já jogou no time principal. O Luiz Gustavo já jogou no time principal. Aí você improvisa o Hugo Moura com o pé trocado para jogar de zagueiro pela esquerda. Desculpa, isso é incoerência. Isso aí não faz sentido. Para mim isso não faz sentido. Mas não faz o mínimo sentido. Eu quero usar o Leandrinho. Eu tenho medo de usar o Leandrinho. Não estou falando agora dessa situação de domingo passado, não, porque o Leandrinho estava na seleção brasileira sub-20, fazendo os amistosos com a seleção brasileira. Aliás, jogou de titular absoluto da seleção sub-20, tá? O Gustavo ficou no banco e o Leandrinho foi titular absoluto da seleção. Fez dois partidaços lá no sub-20. Mas eu entendo, ele não estava disponível. Mas aí você tem o Vitor Luiz, que é o reserva, e você prefere improvisar o Puma de pé trocado. E aí o Vasco tomou um gol com 39 segundos, porque o Puma não tem caguete de marcador, abriu espaço para o cara chutar. Foi correndo para trás, deu mais de 2 metros de distância, deu uns 3 metros de distância para o Gabriel Menino do Atlético Mineiro. Uma falha do Puma ali, logo no início. Né? Porque o cara não é jogador dali, não é daquela posição. Aí você não usa o jogador da posição. Então essas invencionices do Diniz, elas me incomodam um pouco. Porque quando eu não tenho um elenco, eu tenho que jogar o jogador da base, não tem saída. Vamos falar agora outra coisa. Vamos lá. Você não usa o cria, não usa o jogador da base, não usa o novo, porque você tem medo de queimar o cara. Mas aí você bota o Garré, que você não confia. Aí você leva o Alex Teixeira pro banco, que nem entra. Tá lá fazendo número no banco. Você leva o Lodi Augusto, que não vai mudar nada. Cara, no segundo tempo, lança o jogador da base, pô.
Tu não vai botar o garoto para resolver o jogo. Não, mas é para dar uma nova dinâmica. Vai que ele joga bem, vai que ajuda. O Zuccarello já jogou no time principal do Vasco várias vezes. O Zuccarello é mais jogador do que o Garré. Você não pode levar o Garré para o banco e não levar o Zuccarello. Você não pode levar o Alex Teixeira para o banco e não levar o Léo Jacó. Não pode. Não tem cabimento. Se você tem um jogador da base que performa melhor do que o profissional, você tem que levar o jogador da base. Então, esse discurso do Diniz é estranho. Eu não estou falando para você começar o jogo com Zuccarello de 10, Coutinho no banco de reserva, Léo Jacó na ponta direita, Verratti no banco, Ryan de centroavante, Luiz Gustavo de zagueiro, Barros. Eu não estou falando nada disso. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que você está no segundo tempo, você precisa trocar. Porque os jogos têm acabado 16-13. E os adversários jogam com 16 jogadores. O Vasco joga com 13. Os caras de 10 jogadores na linha, os caras botam mais 5 no segundo tempo. Renova a equipe. A gente coloca só 2. A gente não tem jogador. Então, se você não tem banco, você não tem jogador, você não tem pulmão no banco, então você bota a base, cara. Começa a botar a base. E aí vai vendo. Porque também é o seguinte, cara, os caras estão com 19 anos. Mas, pô, ou ele vira profissional ou não vira. A grande chance desses jogadores é jogar, pô. Aí pode jogar nos outros times. E aí, o Atlético Mineiro tá doido pelo Paulo Ricardo, lateral direito, que é o Paulinho da base. Tá doido pelo cara. No Atlético Mineiro ele vai jogar, no Vasco ele não pode jogar. Isso é complicado, cara. Aí você continua com o Puma Rodrigues na lateral direita. E não oportuniza o menino da base. Então eu acho que não tá errado esse posicionamento do Diniz. Tá muito errado. Entendo que o Vasco está num momento difícil, mas não é para entrar com os caras como titular absoluto, camisa 10, faixa de capitão, vai que vai, não. Não é isso que a gente está falando. Mas durante o jogo, no segundo tempo, você tem que oportunizar os meninos da base. Porque é a saúde que você tem. Você não tem jogador com saúde no banco, o Vasco tem um banco de jogador doente. E tem um Lloyd que não joga futebol, é o artista, só se for de circo. Não joga nada, não joga nada. O Garré, tadinho, ele é aquele jogador que parece que vai jogar, tem toda a pinta. Se olha o Garré aquecendo, fala, pô, esse cara vai arrebentar, o novo Pelé. Isso é o novo Maradona da Argentina, né? É, o novo Maradona. Olha ele aquecendo. Pô, ele tem uma pinta de jogador, mas quando ele joga, ele cisca pra lá, cisca pra cá, corre, tal. Parece que vai, mas não vai. O Garré pega na bola e você fala assim, pô, tem um trato, vai, mas não vai, não acontece nada, não tem intensidade, erra tudo que tenta, não é legal, não é jogador pro Vasco. Agora tá chegando o Barros tá chegando agora, aí o Barros vai esperar o Jair jogar, o Moura jogar, vai entrar Thiago Mendes, tudo na frente do Barros, tá certo isso? E o cara tava voando lá no América, de Minas, jogando profissionalmente. O Barros já joga profissionalmente há 2 anos, já não é mais menino da base. Já não tem mais o que queimar, já é jogador profissional. E já está 2 anos jogando no Amazonas como profissional e jogou no América de Minas como profissional. O Barros não é mais jogador da base. Já jogava no Vasco como profissional antes de sair. Saiu por causa de uma briga lá com o Ramon Dias. Então esse garoto, ele é jovem, mas ele não é um menino da base. Ele é um jogador profissional, pô. Tem que usar o cara. Vai usar primeiro o Jair, vai usar primeiro o Thiago Mendes, que não tem condição nenhuma de estar no banco de reserva. Que contrataram um jogador porque aí o Edmundo tá certo, contratou o jogador porque o empresário mandou contratar, porque não tem explicação para um time que precisa de jogador para vir para jogar, você trazer o Thiago Mendes. Um cara que jogou 5 partidas em 2 anos. E aí veio o Diniz numa coletiva e falou, não, o Thiago Mendes é um cara com grande potencial, ele é mesmo, um grande futebol, mas nós temos que entender que ele vem de uma liga lá no árabe, no Catar, sei lá, que o futebol é mais lento, é um futebol com menos intensidade, então deve demorar para ele se adaptar. Ora, pois, se é para se demorar para se adaptar, não era para contratar o cara. Olha, Thiago mesmo é uma grande oportunidade, mas esse cara não dá pra gente aqui, porque esse cara não vai jogar. E aí traz o cara ganhando 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil, porque senão não renovava com o Léo Jardim. É isso. Esse é o Vasco. O Edmundo denunciou isso e tá certo, que o Thiago Mendes não vai jogar. Entrou jogando alguns 2 jogos. Acho que o Diniz colocou o cara para mostrar. Não tem condição de botar o cara não consegue jogar. Botou o cara enquanto o Mirassol, colocou em outras partidas. O Thiago Mendes era o primeiro a entrar e não conseguia jogar. Claro que não consegue jogar. O cara tá fora. Eu acho que ele vai jogar, mas só no que vem.
Não era jogador para agora, para pagar 1.200.000 para esse cara agora, para quê? Gastar dinheiro, mas tem que agradar o empresário. O Edmundo está com a razão nesse ponto, parece que está com a razão. Tudo indica que está com a razão. É isso, esse é o Vasco. Então você tem que botar o Barros para jogar, porque o Barros tem saúde, cara. O Barros é indígena. O Barros corria atrás de onça quando era criança. Quando era criança, na aldeia, ele corria atrás de onça. Ele caçava jacaré com a mão. Porra, esse cara tem que jogar, cara. Ele é índio, porra. O cara tem sangue índio, cara. O cara tem que jogar, tem disposição, tem raça, tem vontade. É Vasco. O Barros é Vasco. Então o Barros tem que jogar, cara. O Barros não pode ser pior do que o Cocão, pior do que o Jair. Não é que o Thiago Mendes. Não é, cara. Não é pior. O Zuccarello não é pior do que o Garré. Então a gente tem que ver futebol, cara. Se o jogador vai sentir ou não, aí cabe o quê? O Vasco tem uma estrutura para abraçar o garoto e falar, vai lá, com confiança, joga. Deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Se eu precisar tirar você, eu vou tirar você. Pô, tamanho tranquilo. Mas bota o cara para jogar, cara. O Léo Jacó é mais jogador do que o Lloyd Augusto, cara. Mas é muito mais jogador do que o Lloyd Augusto. Tem que jogar, cara. Tem que jogar. Amanhã, quem vai jogar no lugar do Verratti amanhã? Quem joga amanhã no lugar do Verratti? Provavelmente vai ser o David. Mas aí como vai fazer? Vai botar o David na direita, o Coutinho no meio e o Nuno Moreira na esquerda e vai botar o Ryan de centroavante? É isso? Porque o Ryan é centroavante. Ou vai inventar, vai improvisar o David de centroavante? Eu já escutei falar que até o Coutinho de centroavante está improvisando. Vai entrar o Garré e o Coutinho de centroavante. Aí é o samba do crioulo doido. Por quê? Porque não tem um jogador pela direita. Então, traz o Léo Jacó. Tem que trazer o Léo Jacó, pô. Mas não vai trazer. Esses problemas. A base não é a solução, mas a base é o complemento. Tem que entrar um ou dois jogadores, tem que entrar. O Rael já não é mais base. O Barros já não é mais base. O Luiz Gustavo já não é mais base. O Leandrinho já não é mais base. Jogou profissionalmente lá na Arábia. Já não é mais base. É novo, mas não é mais base. Esses caras têm que jogar, cara. Estão pedindo passagem. Tem que jogar, pô. Tem que botar os caras pra jogar pra ver como é que é. Mas o Vasco é muito complicado. Aí o Fernando Diniz chega com esses discursos aí, temerário, eu tenho medo, mas não tem medo de colocar o Garré em campo. Não tem medo de colocar o Cocão em campo. Não tem medo de colocar o Jair em campo. Não tem medo de colocar o Maurício Lemos em campo. Não tem medo de colocar o Lloyd Augusto em campo. Porra! Não tem medo de improvisar o Hugo Moura com o pé direito como zagueiro do lado esquerdo. Não tem medo. Esse dia foi um absurdo. Ele deixou o Lucas Freitas na reserva e o Luiz Gustavo ele nem relacionou para botar o Hugo Moura de zagueiro com o pé direito jogando pela esquerda. Foi horroroso. E aí? É porque não tem convicção na base? Mas tem convicção nesses caras. Eu não consigo entender. Eu não consigo ter convicção no Cocão e não ter convicção no Barros. Eu não consigo ter convicção no Lloyd Augusto e não ter convicção no Léo Jacó da vida. Não consigo. Não consigo ter convicção no Maurício Lemos e não ter convicção no Luiz Gustavo. Não consigo entender isso. Aí quando o Mirassol, ele barra o Luiz Gustavo de novo do banco para colocar o Maurício Lemos pela esquerda. Outro zagueiro, mas pelo menos é zagueiro profissional, mas zagueiro com o pé invertido. Aí deu aquela lambança. Ele entregou um gol. É complicado, cara, muito complicado. Isso aí é as opções do treinador. Então esse discurso de Diniz, para mim, na reportagem do Diogo Dantas, está meio furado. Comenta aí o que você acha desse discurso, se você acha que tem que ser aproveitado da base, qual jogador da base que poderiam jogar. A minha opinião, o Luiz Gustavo, não estou falando para ser titular não, mas o Luiz Gustavo pode disputar a posição. O Leandrinho, não sei como é que ele está, acho que eu gostaria de ver, pode disputar a posição. O Barros voltou, para mim não é base, vou falar só de base então. Leandrinho, Luiz Gustavo, que estão aí já no profissional, mas eu acho que o Zuccarello tem que ter oportunidade nesse time. Pode ser o reserva do Coutinho, pode ser o Zuccarello, o Léo Jacó pode ter oportunidade, o GB vai ter, porque está voltando de contusão, ele vai voltar para o elenco, ele vai jogar, mas eu acho que Léo Jacó e o Zuccarello já podiam estar. O Juninho eu acho ainda prematuro, acho ele muito, muito pequenininho ainda, tem que pegar mais um corpo para jogar, acho ele prematuro, mas talvez para o Carioca no ano que vem, já Juninho, mas hoje para esse brasileiro, o Zuccarello tem que estar no elenco, o Léo Jacó tem que estar no elenco. Tu já viu o tamanho do Léo Jacó, cara? O Léo Jacó é um cara forte pra caramba, um moleque forte, com velocidade. É um craque? Não é. O Léo Jacó não é um craque, mas ele é melhor que o Lloyd Augusto. Ele é melhor que o Garré, né? Jogando pelas pontas ali. Então tem que botar o cara pra jogar. Eu penso assim, você aí, dê o seu nome aí, quem você acha que
Qual o nome que você acha que da base que pode jogar no time titular, que pode estar no Vasco, no elenco, para entrar no segundo tempo? Porque a gente não pode ficar botando só 2. Toda hora a gente só bota 2. Aí esse time já é um time morto. Aí morre no 15 segundo tempo, o Vasco não consegue ganhar um jogo no segundo tempo. Ou o Vasco faz o resultado no primeiro tempo, ou não ganha o jogo. Por isso que o Vasco só empata. O Vasco não tem saúde no segundo tempo, não tem banco. Legal? Essa é a minha opinião, quero escutar de vocês. Comenta aí. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã tem vídeo no canal na parte da manhã. Depois a gente vai fazer a live de pré-jogo, depois faz a live de pós-jogo. E vamos que vamos para mais uma vitória do Vascão nesse encontro Neymar e Coutinho. Valeu, fui, tchau.